Universidade Rinode Áudio da Semana. Siga este novo caminho para o sucesso. Elton Oshiro Imperial 5 Star do Rinode Group. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos amigos, nossos líderes, consultores, parceiros de negócio. Também dizer aqui para todo mundo aqui abertamente que o Edu também é uma pessoa que eu admiro muito como profissional, admiro muito como ser humano. Esse cara é um exemplo de força, de superação, é um guerreiro e cara, eu só tenho que realmente agradecer a Deus por essa amizade aí que a gente já construiu ao longo aí. Conheço o Edu desde 2007, gente. Sete. Então, já quase 20 anos, 18 anos aí. Eu ouvia falar desse cara aí já trabalhando na nossa indústria, já fazendo coisas incríveis. Então, Edu, obrigado aí. Rinodê, muito obrigado aí por essa oportunidade, por essa caminhada juntos. São 13 anos aqui no Grupo Rinodê. E com certeza, estar na Rinodê, cara, é a minha paixão. Sou muito apaixonado por esse trabalho, pelas pessoas, pelos produtos, pela nossa empresa. E estar aqui hoje nessa mentoria, para mim, não é mais um trabalho, é uma coisa, é realmente uma paixão, é fazer isso aqui com um brilho nos olhos, é poder passar um pouco dessa mensagem para cada um de vocês, talvez vocês que já têm um pouco de tempo, mas alguns que estão iniciando essa caminhada com a gente, então ainda está começando, já acredita na empresa, mas não tem aquela crença como a gente tem. E isso, aos pouquinhos, você vai conquistar. Então, boas-vindas a todos os novos consultores aí, que eu sei que tem muitas pessoas novas, que ainda estão no seu primeiro ano de negócio. E eu vou estar aqui falando aí um pouquinho, de como você pode construir esse negócio da maneira prática, mas também vou falar como você vai construir esse negócio com a sua mentalidade, porque você precisa construir um negócio ao mesmo tempo que constrói a sua mentalidade, porque você vai precisar de uma nova mentalidade. A mentalidade que você tem, ela te trouxe até aqui, mas para onde você quer chegar, para construir esse sonho, você precisa construir uma nova mentalidade. Então, para você ser maior, você precisa, para você conquistar coisas grandes, você precisa ser grande. Então, o método celular, né, é nada mais do que habilidades colocadas em prática. Então, é um método que vai te ajudar a desenvolver as principais habilidades dentro desse negócio para se ter uma carreira de sucesso, né? Então, as principais habilidades aqui é habilidades em vendas, habilidades de prospecção e recrutamento e a habilidade de liderança, é onde a gente faz a retenção. Então, toda empresa, né, como a Rinode, sempre precisa de ter venda, novas prospecções, recrutar, né, seja recrutar cliente ou recrutar um novo parceiro, um novo consultor, e para reter isso a gente precisa desenvolver liderança. Então, vendas, recrutamento e retenção é o que vai determinar um grande crescimento, né? Com vendas e recrutamento você tem resultado, mas quando você adiciona a liderança, você vai ter grandes resultados, o potencial é muito maior. Então, aqui eu não vou ficar hoje detalhando o método, sabe por quê? Porque isso está dentro da OH. Se você ainda não fez o curso, vai lá e faça o curso do método de crescimento Rinode, bem como os 10 passos para o sucesso. Está tudo lá dentro, nós temos que pegar o hábito de ir lá e aprender. Então, eu não vou ficar falando aqui, o método é isso, mas eu só vou falar o conceito. O método é baseado ali, como já diz, método de crescimento Rinode, baseado em célula, ou seja, célula é algo um pouco menor. Para a gente crescer, nós temos que desenvolver várias células, né? E essas células estão muito focadas nas habilidades que eu já falei. Então, habilidade em vendas está muito relacionado com o proativo. Você não sabe o que é um proativo? Tem que fazer o curso do método de crescimento Rinode. Vai lá dentro da UH. Volume frontal está relacionado com o seu recrutamento, trazer um novo consultor.
Tem todas essas coisas e eu não vou ficar falando muito, mas o objetivo principal da célula é primeiro você ser uma célula, né? E aí a gente tem lá o nome célula de sucesso, é quando essa célula atinge 4.000 pontos. Mas você precisa começar a sua célula. Quem que é a célula? Você e seus diretos. Comece isso. Se você não tem ninguém, ainda a sua célula está incompleta. Você precisa ser você mais os seus diretos. E a gente costuma dizer que a célula realmente é uma célula quando você tem, no mínimo, 3 diretos e que se ativam, né? Aí você tem uma célula completa. Então, a célula inicia a partir de 4 pessoas, você e mais 3 diretos. E aí você vai aumentando o número de diretos, ensinando tanto você e esses diretos a performar mais, colocar mais produto no mercado, para ir aumentando o tamanho dessa célula. Então, hoje pode ser que sua célula é você com 200 pontos e 3 com 200 pontos, 800. Aí você vai colocando mais consultores, vai melhorando a performance dele, e daqui a pouco você tem 5, e cada um faz 600 pontos. Opa, aí a sua célula já é 3.600 pontos. É isso. Então, mas eu não vou me ater muito agora a isso. Eu quero falar de como você vai tirar muito proveito disso. Primeiro ponto sobre o método de crescimento Rinodê. Cara, primeiro ponto, anota isso aí. Tenha humildade de seguir o método. Esse é o ponto principal. Tenha humildade de seguir o método. Confie, confie. Resista à tentação de melhorar o processo com ideias próprias ou de continuar seguindo velhos hábitos que já te provaram que não funcionam. Eu sei que é difícil, a gente quer fazer algo, quero melhorar, quero crescer mais rápido. Cara, mas resista a essa tentação de melhorar, né, esse método com as suas ideias. Aqui não tem nada novo, né? Ele é um método que é novo, mas é baseado nos conceitos e valores que são imutáveis. Desde que começou a venda direta, é baseado nisso, em vendas, recrutamento, liderança. Então, não tente ficar inventando a roda e também pare de tentar só seguir aquelas coisas, velhos hábitos. Se você não trocar esses hábitos, que a gente sabe que já não funcionam, você precisa ter essa humildade de seguir, esse caminho novo, mesmo que desconfortável no início, mas seguir esse caminho novo, mesmo que desconfortável, é o que separa os consultores que conquistam resultado daqueles consultores que apenas colecionam tentativas. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar é isso. Tenha humildade em seguir o método. Muito importante para você realmente avançar nesse negócio. E ponto 2, cara, aprender é só metade do caminho. É só metade do caminho. A outra metade é agir e executar. Então você precisa ter essa clareza. Senão, não vai funcionar. Não adianta você entender todos os conceitos se você não colocar em prática. Aprender sem praticar é ficar andando em círculos, meus amigos. É ficar andando em círculos. Você vai andar, vai andar, vai andar e não vai sair do lugar. E outra coisa é praticar sem direção. Tem gente que não para ali para aprender alguns conceitos e já sai fazendo. Vai ter resultado porque é fazedor. Mas praticar sem direção também é perigoso e cansativo. Você fica fazendo, 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 gastando tempo, investindo dinheiro, energia, mas não avança. Então, aprender sem praticar, você anda em círculos. Praticar sem direção, você vai desperdiçar sua energia e não vai avançar. Entendeu? Então, galera, tenha humildade, seguir o método. Aprender é metade do caminho apenas. Você precisa colocar em prática, ou seja, executar os passos básicos, né? A fazer o básico sempre.
E algumas dicas que vai fazer você realmente avançar nesse método. Cara, anota aí. Número 1, aprenda e aplique imediatamente. Aplique imediatamente. Isso é uma das coisas que funcionaram para mim. Chegava algo, eu aprendia ali os conceitos, tudo, mas já colocava em prática, ia testando, vai colocando em prática. Aprendeu uma forma de vender para um cliente? Coloca em prática, vai lá e tenta vender dessa forma. Pô, funcionou para mim. Aprendeu um conceito de recrutar as pessoas? Ah, olha, eu comecei a recrutar porque agora eu faço um jantar lá em casa, não sei. Cara, vai lá, você ouviu falar disso, vai lá e testa. Testou, funcionou para você? Então, aplique imediatamente. Então, você está conhecendo o método, vai lá, faz o curso lá na UH, na Universidade de Rinodê, fez, tirou o certificado, aplique imediatamente. Ponto 2, cara, ilusão do aprendizado, né? Illusion of Learning, a ilusão do aprendizado. Muita gente aqui começa a ter uma overdose de conhecimentos, de palestra, de treinamento, e parece que a gente aprendeu, parece que eu sei mais que o fulano, parece que eu já domino a situação, mas, cara, isso é perigoso. Achar, só pensar que é uma ilusão, né? Que você acha que aprendeu, porque você foi lá, tirou o certificado na UH, mas o aprendizado ele só se dá pela prática. Ele não se dá somente estudando, gente. E outro ponto, então você tem que tomar cuidado para você não acreditar que você sabe, que você aprendeu só porque tem a teoria. Isso é uma ilusão do aprendizado. O aprendizado é feito aí, ó, na rua, na PM, na franquia, no dia a dia. No dia a dia você vai aprender. E outro ponto que me ajudou a crescer muito e vai te ajudar a desenvolver é ter uma mentalidade de crescimento, né? Um mindset de growth, né? Growth mindset. Crescer, 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 crescer. Ter um desejo ardente de crescer. E entenda uma coisa que eu vou falar aqui. Multinível não pode ser ensinado, só pode ser aprendido. E aprender é colocar em prática. Ou seja, você tem que tirar da cabeça que vai vir alguém aqui que vai te falar algumas coisas, que vai te mostrar o caminho, falar o que precisa ser feito, e que depois que essa pessoa falou, agora você se tornou um profissional, você já vai ter resultado. As pessoas ficam acreditando nisso. É igual quem está aprendendo língua, ele contrata um professor, ele acha que só por ter um professor que está ensinando, olha, isso aqui significa isso, que agora ele vai sair falando. Não, para sair falando, para aprender de verdade, tem que praticar. Então, o multinível ele não pode ser ensinado, ele pode ser aprendido. E você vai aprender através do seu esforço. Quando a gente entende isso, e quem tem a mente de crescimento, né, esse mindset de growth, vai focar nisso. Eu preciso aprender. Eu paro de ter a dependência. Nós, líderes, pessoas que já caminharam, que já tiveram seus resultados, nós orientamos, gente. Eu te ensino algumas coisas, mas não quem aprende é você. Quando você tiver essa independência, cara, no marketing de rede, na Rinodê, no multinível da Rinodê, a gente muda, a gente começa a crescer. E outra, você começa a crescer porque agora você sabe que depende de você. Depende de você, porque você tem a mentalidade de crescer. Porque você para de esperar que alguém vai vir te ensinar, que alguém vai fazer por você. Então, isso mudou muito os meus resultados quando eu assumi essa responsabilidade, né? E essa responsabilidade veio quando eu comecei a ter a mentalidade de crescimento. Outra coisa que, principalmente no início, a gente tem que ter é o foco
a laser, gente. Tem que ter um foco laser. Aquela luzinha pequenininha ali, mas não sai do foco. Então, se você está desenvolvendo, está no início, está desenvolvendo a habilidade de vendas, foca na habilidade de vendas. Aprendeu vendas, foca na habilidade de recrutamento. Aprendeu, começa a desenvolver a habilidade de liderança. Foca, prepare um ambiente onde você olha e pensa Rinodê toda hora, pensa no seu próximo nível. Você precisa ter um foco no início, foco laser mesmo, laser. Olhar para frente, só para frente. Muito pouco você precisa olhar para os lados e nem para trás, muito pouquinho na vida. Então, nesse início é muito importante você ter esse foco laser. O método é esse, eu preciso ter, cara, recrutar meus diretos, eu preciso aumentar meu volume frontal, eu preciso ser proativo, foco laser, foco laser. Enquanto não for, não para, foco laser, foco laser. E uma coisa que funciona, e é um pouco do meu estilo, mas acredito que você também, principalmente no início, cara, eu falo assim, você tem que entrar numa caverna, ou seja, modelo fantasma. Que é normal a gente iniciar alguma coisa, aqui a gente fala muito de sucesso, de liberdade financeira, a gente fica falando isso para todo mundo no início. Pô, agora eu vou ter sucesso, conheci um bom negócio, agora eu vou ter liberdade financeira. E as pessoas gostam disso e vão te incentivar. É isso aí, tem que crescer, tem. Só que chega uma hora você enche o peito de tantas pessoas. Pô, é isso aí, cara, você vai crescer. Pô, sucesso é legal, muito sucesso na sua jornada. E você acaba não fazendo nada. Apenas fica orgulhoso das pessoas, tá? Pô, você tomou coragem de começar um negócio próprio. Então, cara, eu falo assim, no início, que você está começando a construir os seus resultados, foca, entra dentro de uma caverna, vira um fantasma, não posta nada, não fica falando, e trabalha, estuda e aprende, trabalha, 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 começa a ter os pequenos resultados. A hora que você realmente desenvolveu as habilidades, cara, aí você pode postar, pode ficar falando de venda, falando de produto, falando de tudo, mergulha no aprendizado e não fica falando para as pessoas, pô, agora eu vou ter sucesso. Não, eu sempre falo, trabalhe duro em silêncio e deixe seu sucesso fazer barulho. É só um período, um mês, 2 meses, 3 meses, você aprende tudo que tiver que aprender. E sem ficar ter a necessidade de ter esse apoio externo no começo, que às vezes nem é apoio, né? Você fala, pô, a pessoa bate nas suas costas, é isso aí mesmo, você vai ter um sucesso. Aí você virou as costas, ela está falando, isso aí nunca vai ter sucesso em nada, isso aí não gosta de trabalhar, entendeu? Foca em você nesse início, foca em você, aprenda, desenvolva tudo que esse método de crescimento tem para você aprender, né? Beleza, começou a crescer, tá já com a sua célula pronta, mesmo que seja uma célula de 1.000 pontos, 1.500 pontos, aí você começa a falar, aposta, olha, já sou uma célula de 1.500 pontos, agora sou de 3.000, pô, agora sou uma célula de sucesso, pô, põe na rede social, faz barulho, mas no início, gente, faça o trabalho mais quieto, sem falar para as pessoas. Você vai falar com as pessoas na hora que estiver mostrando plano, na hora que estiver mostrando produto. Mas não falar com pessoas só por falar, entendeu? Pô, agora estou construindo um negócio, pô, ficou postando lá. Isso funciona. Funciona e você consegue ter um foco mais laser nesse modelo, fazendo focado, sem ter que falar para as pessoas. Eu sei que a gente sente muita vontade de sair falando para todo mundo aí, mas é importante. É importante você desenvolver as habilidades. Aí depois que desenvolver, você fala. Aí você fala, porque você aprendeu de verdade, porque você aprendeu na prática. E você pode até falar, você pode ensinar. Aí a sua equipe vai entender que você vai conduzir eles para o resultado, porque você já tem os seus primeiros resultados. Então, o método celular é isso, é um caminho.
é uma orientação, mas você precisa percorrer o caminho. Ninguém vai percorrer por você. E, e é muito simples, por isso que ele é legal, porque ele é baseado na sua produtividade pessoal. O que é produtividade pessoal? É o que você performa aí de pontos pessoais, ou seja, sua carteira de cliente, e o que você faz com a sua primeira linha, o seu recrutamento direto. É tudo aquele trabalho que você faz. E a gente, o número 4.000 pontos, célula de sucesso, é só um número. Mas o conceito que você precisa entender, se você for uma célula de 2.000 pontos e encontrar várias pessoas que se tornem célula de 2.000 pontos, também vai dar certo. Só que em vez de ter 12 para ser diamante, vai precisar de um pouco mais. Agora, se você também é melhor, que a sua célula não é só 4.000, é 7.000, é 8.000 pontos, cara, para ser diamante você não vai precisar nem de 12 células. Com 5 células de 8.000, você fez 40.000 pontos. Diamante. Então, o conceito do método de crescimento Rinodê é encontrar pessoas que produzem, no mínimo, como eu. Então, responsável, a matriz do seu sucesso é você. Agora, se sua célula é pequenininha, ok, dá para chegar, só que você vai precisar ter mais quantidade de células, né? E a gente já entendeu que é melhor ter poucas pessoas com qualidade que muitas pessoas sem qualidade. Poucas pessoas bem treinadas produzem mais que um monte de gente sem treinamento. Por isso que o método ajuda você a ter clareza, ajuda você a saber sua área de atuação, o que eu preciso. Pô, hoje tem poucas pessoas que fazem 600 pontos na minha primeira linha. Eu só tenho um proativo, aquele que faz mais de 1.000 pontos. Como a área de atuação é menor, você consegue ver os indicadores da sua performance com mais facilidade e sabe aonde agir. Pô, eu tenho 12 primeiras linhas. 5 são ativos parciais. 7 são ativos. Só que desses 7 eu tenho 3 que só fazem 150 pontos. 3 que fazem mais de 600. Pô, e um de 1.000. O que eu preciso melhorar? Pô, esses de 150 aqui eu preciso trazer ele para 300, para 600. Você já sabe onde trabalhar. Então, um pouco do método é isso, deixar mais visível as coisas e tangíveis para você ir lá e saber o que falta, onde pode melhorar e aonde você vai atuar. Cara, eu vou atuar hoje, esse mês, nesses 3 consultores aqui, que esse mês passado eles só fizeram 150 pontos. Só que eles têm potencial. Eles podem fazer 300, eles podem aumentar a carteira de clientes. Olha, esse meu outro direto aqui, ele está indo muito bem, mas ele recruta, mas as pessoas que ele recrutam ou param, fazem um volume muito pequeno. Você consegue enxergar as coisas, porque a gente fatia as coisas. Tudo que é grande, gente, tem que ser fatiado. Ninguém vai comer aqui um elefante em um dia. Para comer um elefante tem que ser em pedacinho. Então, o método celular é isso, reduzir as coisas. Um corpo gigante feito de várias células. Ok, gente? Praticamente, eu queria ser bem sucinto com vocês, né? Começar meio-dia, encerrar isso. E para o último ponto, né? Eu falei de 2 pontos aqui. Humildade em seguir o método, aprender é metade do caminho, né? A outra metade, os outros 50% é agir, né? Essas dicas para você crescer nesse método, que é, na verdade, em tudo na vida, né? Aplique imediatamente, não tenha a ilusão que você está aprendendo, né? Eu já aprendi tudo, isso é uma ilusão que acontece muito pela overdose de conteúdo. Mentalidade de crescer sempre, entender que ninguém vai aqui te ensinar e você vai ter o resultado. As pessoas vão aqui te ensinar, passar orientações, mas o resultado vai ter que ser aprendido por você, com a sua prática. Ter foco laser, cara, e no início, trabalhar quietinho, sem ter que mostrar as coisas para ninguém. No modelo caverna, modelo fantasma, como você queira chamar. E a terceira,
Lembre todos os dias os motivos pelos quais você começou. Lembre todos os dias os motivos por quais você começou. Cara, isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer você desenvolver uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade visionária, uma mentalidade de sucesso. Lembre todos os dias. O dia foi difícil, cara. Lembre por que você começou. O dia foi incrível, bateu meta. Lembre por que você começou esse negócio. Cara, isso vai fazer a grande diferença. Tem dias que a gente está mais desanimado, tem dia que acontecem coisas fora do nosso controle e que realmente vai refletir um pouco na nossa emoção, no nosso sentimento. Por isso, a inteligência emocional vai também te ajudar a se blindar dessas situações que não estão no nosso controle. Alguém muda algo que não é a gente que tem esse controle. Vamos ser impactados? Vamos, mas temos que olhar e, e resistir a isso com muita inteligência. E vamos seguir em frente. Tá? Então, nesse dia, se aconteceu alguma coisa que te impactou, lembre do dia que você começou. Então, para ficar mais fácil, independente do dia ser bom ou ruim, todos os dias, lembre, né? Relembre por que você começou esse negócio. Porque eu tenho certeza que você começou esse negócio para realmente impactar não somente a sua vida, mas a vida de muitas pessoas. Que Deus tem um propósito na sua vida, né? Você não veio aqui no mundo para não ser ninguém. Você veio aqui no mundo, cara, para fazer a diferença na vida das pessoas. Você veio no mundo para fazer a diferença no mundo. Então, assuma essa missão. Assuma. Você foi convocado, você foi evocado por Deus para fazer a diferença na vida das pessoas. Assuma isso. Lembre todos os dias porque você começou e você vai estar fazendo isso, vai estar com os resultados. E o melhor, a hora que você vê as pessoas da sua equipe tendo os resultados, é, felizes, alegres por estar conquistando, avançando alguns degraus, mudando realmente a sua vida financeira, seja pouquinho, mas está mudando. Essa é a melhor satisfação. É isso que vai te impactar, é isso que vai fazer você falar, cara, esse trabalho vale a pena. Esse trabalho não é fácil, ele é realmente precisa de muito esforço, precisa de muita mentalidade, de muita resiliência, mas você vai falar, ainda assim, vale a pena passar por todos esses desafios, vale muito a pena. Cara, e que nós vamos estar aí agora nesse resort maravilhoso, com as pessoas incríveis que vão conseguir fazer um pouco a mais que a maioria lá no Guarujá. E a nossa vida vai ser assim, de praia em praia, nas melhores praias do mundo, mas desde que você entenda os motivos pelos quais começou e desde que você esteja disposto a pagar o preço. Porque eu olho para todo mundo aqui nessa sala, eu vejo que todo mundo aqui tem capacidade de se desenvolver ao ponto de ser o mais novo duplo diamante, o mais novo triplo diamante, a ser os novos imperiais do Grupo Rinodê, a ser os novos Black Pins do Grupo Rinodê. Cara, nós temos tudo. Ótimos produtos, excelentes profissionais, um corporativo que dedica todos os dias ali pensando em como a gente pode crescer. Estamos vivendo crises, crises vão vir e vão desaparecer. Mas sempre que tem crise, tem oportunidade. É só você mudar a perspectiva de olhar para as crises, para a vida. As coisas mudam. Como diz, a fila anda. Não sai da fila, cara. Não sai da fila que a fila anda e vai chegar a sua vez. Mas você precisa, mais do que confiar em nós, na empresa e na liderança, você precisa confiar em você. Você precisa confiar no método, mas principalmente na sua capacidade de seguir e colocar esse método em prática. Cara, esse negócio a gente já viveu coisas incríveis, mas eu tenho tanta convicção, tanta certeza que nós ainda vamos viver coisas mais extraordinárias. Não sei de que maneira, mas eu tenho certeza e convicção. Nós vamos ver coisas extraordinárias dentro desse
negócio, ou melhor, dessa comunidade chamada Rinode. Cara, vai ser de um jeito, de outro. A inovação vai vir aí ao longo dos anos. A inteligência artificial, não sei, mas nós vamos viver dias memoráveis e grandiosos. E eu quero estar vivendo com você que acredita, não no que eu falei, mas acredita em você e tem a mesma visão que eu. Eu não estou aqui para vender a minha visão por ninguém. Eu quero caminhar com as pessoas que já estão enxergando aquilo que eu enxergo. E, ah, e você precisa passar isso para a sua equipe, passar isso para as pessoas que nem entraram, porque tem muita gente aí fora que tem a mesma visão que a gente, mas ainda não encontrou. Você precisa estar chacoalhando essa bandeira, a sua causa lá, que é, pô, minha causa é, cara, transformar as vidas das pessoas através desse negócio chamado Rinode. Tem que ficar balançando a bandeira, porque tem pessoas que vão falar, cara, faz sentido para mim, deixa eu também levantar essa bandeira. E a gente depende das nossas atitudes, das nossas ações, e principalmente de falar disso com muito orgulho, com muita paixão, e realmente desenvolver habilidades de falar com muitas pessoas sem ser chato, sem falar que a sua verdade é a verdade de todo mundo. Cara, é verdade para mim. Para mim é verdade, impactar a vida das pessoas, transformar as vidas das pessoas através da Rinode. Mas não é para todo mundo essa verdade. Então a gente tem que aprender a segurar nossa bandeira, defender nossa bandeira e mostrar de forma sucinta, inteligente, que as pessoas vão aceitar o que a gente faz. E algumas vão querer caminhar junto com a gente. Você acabou de ouvir Siga este novo caminho para o sucesso com Elton Oshiro, Imperial 5 Star do Rinode Group.